Bom, o que eu pretendo abordar aqui é principalmente, inicialmente, a fisiopatologia do diabetes, depois falar quem são os diabéticos e algumas características que a gente tem que prestar atenção, o efeito agudo do exercício e o efeito crônico. A fisiopatologia do diabetes tipo 2, ela se dá principalmente pela resistência à insulina. Tá? Então, as células não conseguem ter um reconhecimento adequado do hormônio que sinaliza a captação de glicose. A insulina faz o início da captação de glicose no ambiente celular, é o principal mediador de captação, vocês já vão ver um outro muito importante também. E o que acontece nos diabéticos é que isso funciona mal, então existe uma resistência à ação da insulina. Além disso, há uma contribuição também da destruição e da perda de função de células beta no pâncreas. Isso tudo contribui para um funcionamento hepático inadequado, então há maior produção de glicose porque os feedbacks não funcionam corretamente, o músculo tem uma prejudicada captação de glicose e o tecido adiposo, que também capta glicose, está prejudicado, levando a um quadro de hiperglicemia, que é a caracterização clínica do diabetes tipo 2. Basicamente, a gente pode discutir o mecanismo, né, de captação da glicose através do GLUT4, que é o translocador da glicose no músculo, que tem mais presença, tá? Também tem o GLUT1, mas aqui é rapidamente um esquema para mostrar para vocês que a insulina na membrana celular faz uma cascata de reações que faz o GLUT4 sair de vesículas e se apresentar para fazer um transporte ativo da glicose na membrana celular. E uma das hipóteses é que os diabéticos pudessem não ter a quantidade adequada de GLUT4 ou mesmo de GLUT1. Então, por uma ausência desse mecanismo de translocação da glicose, essa não entraria por uma falta dessa estrutura, por uma falta funcional. Não parece ser isso que acontece. Isso aqui é um trabalho de 90, numa revista bastante importante, assim, do ponto de vista de mecanismo na área do diabetes. E aqui é a expressão de RNA de GLUT4, então indica a quantidade de GLUT4 e em diferentes pessoas, em controles, então aqui em não diabéticos, magros ou obesos, em diabéticos tipo 2, magros ou obesos, diabéticos sem tratamento, com controle ruim da glicose ou com controle regular da glicose, os valores, isso aqui são pontos individuais, os valores eles estão todos numa mesma faixa, tá? O que leva naquele momento os pesquisadores a concluir que os diabéticos não apresentam menor expressão gênica e menor conteúdo de transportadores de glicose no músculo esquelético. Então isso é uma informação importante para a gente já não cair no primeiro raciocínio lógico, que é o seguinte: bom, diabético não consegue captar a glicose porque não tem GLUT4 adequado, então a gente aumenta a quantidade de músculo, a gente aumenta GLUT4, a gente aumenta a captação de glicose. Não é assim que funciona. A gente vai por outras vias que eu vou tentar apresentar ao longo da apresentação. Bom, falando um pouco da população diabética, a epidemiologia do diabetes, ela é bastante assim característica, com uma ocorrência maior da doença, principalmente a partir da meia-idade, tá, do diabetes tipo 2, lógico. Então, a partir dos 45 anos, as taxas de prevalência já são maiores, especialmente a partir dos 60 anos, isso pode chegar a 20%. O que eu costumo fazer, assim, não vou fazer nesse momento, mas o que eu costumo fazer em curso de diabetes,
eu peço para quem conheça assim, diretamente um diabético, um avô, um amigo, um aluno, um paciente, levantar a mão. E é quase 80%, uma já levantou ali, mas é quase 80% das pessoas, 70% que levantam a mão. Porque isso é muito presente. É diferente, por exemplo, de insuficiência cardíaca, que é uma coisa que a gente discute, enfim, mas é muito mais teórico. Quem não trabalha realmente com reabilitação cardíaca não tem tanto contato. Mas com diabéticos, às vezes a gente conhece assim, o avô do meu amigo, o pai do meu amigo é diabético, a gente nem sabe, de tão trivial, né, que essa condição parece ser. Então a prevalência é realmente existente, tá? Isso aumenta, isso tem uma morbimortalidade importante, tá? Uma causa de outras doenças e também de mortes associadas com diabetes. Isso influencia no custo econômico não só de medicamentos, porque o governo dá medicamento gratuito para o diabético, mas também da perda laboral que essas pessoas têm. Muitos diabéticos têm que ir para a Previdência, porque não conseguem manter as suas atividades, e vocês vão ver de uma forma breve, tá? Como era a primeira apresentação, eu não quis colocar figuras mais fortes, mas vocês vão ver de uma forma breve agora nos próximos slides uma das coisas que faz as pessoas pararem de produzir, tá? Então isso aí gera, para o sistema, isso aí gera custo, tá? E as prevalências, tá? Então, em diferentes países, é um fenômeno mundial. Quando se observa a taxa de diabetes ao longo do tempo, as taxas de ocorrência na população, o diabetes, diferente de algumas condições, por exemplo, cardiovasculares, o diabetes vai aumentando. Então, a incidência, né, a taxa de aparecimento do diabetes, ela é crescente, como a da obesidade, que agora, na última pesquisa de vigilância publicada esse ano, no Brasil, a obesidade, as taxas se mantiveram. Então, a gente não teve, né, por esse levantamento, uma incidência crescente, tá, de acordo com o Vigitel. Mas com diabetes não. O diabetes ele tende a aumentar, tá? E os fenômenos para isso a gente pode discutir depois, mas basicamente se entende hoje que seja um fenômeno do mundo moderno, tá? Realmente da mudança de status de atividade física, de dieta que as pessoas estão promovendo. Nesse sentido, também o peso corporal é um preditor, está associado com a prevalência de diabetes. Então aqui a gente de novo tem a taxa de ocorrência, tá? Que é a prevalência na população. Em homens e mulheres, aqueles com sobrepeso ou com obesidade, eles têm maior taxa de diabetes. Tá? No Brasil, a média, isso aqui é do último Vigitel, tá? É a média do penúltimo, na verdade, porque há uma semana foi publicado novo. Eu ainda não atualizei essa taxa aqui. Mas não deve estar muito diferente a taxa de pessoas que sabem do diabetes. Então, a taxa de diabetes autorrelatado, né, por telefone no Brasil é de 5,3. A taxa no Rio Grande do Sul, tá, de diabetes diagnosticado aí clinicamente por um exame de sangue aumenta. Então, é de 12,4 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, de novo, pela taxa de conhecimento que as pessoas têm, então diabetes autorrelatado fica na média nacional em 5,2. Mas a gente tem aqui também um lapso, né? A gente tem um déficit provavelmente de conhecimento da doença. Porque se no Rio Grande do Sul a taxa de diabetes medido, né, no sangue, ela fica em 12%, e as pessoas, por exemplo, na capital, vamos até subir isso aqui, 6% só sabem, a gente tem 50% das pessoas que não estão relatando que têm diabetes. Como eu comentei, as características de estilo de vida, elas são importantes para o risco de diabetes. Então, isso aqui é um estudo de acompanhamento, um estudo de corte, que buscou, em pessoas saudáveis, associar o nível de inatividade física e também a aptidão física para o aparecimento de diabetes. Então, o que é inatividade física, segundo esse trabalho aqui, que é da Escola de Saúde Pública de Harvard? É o número de horas por semana que os indivíduos assistiam TV. Isso aqui é o nosso indicador de inatividade física. E o que é aptidão física aqui? São os METs por semana. Na verdade, isso aqui não é
aptidão física, mas assim a quantidade de exercício que eles faziam. Isso aqui é uma unidade de atividade física por semana e os METs podem ser quantificados para diferentes tipos de atividade, tanto competitivas, realmente atléticas, quanto para atividades domésticas, como por exemplo em casa. Tá? E o que se acompanha, tá? Tendo como referência o quê? Aqueles que assistiam menos TV e que faziam mais atividade física na semana. Então esses são o nosso risco 1. Tá? À medida que menos se faz atividade física por semana, mais se aumenta o risco. Isso é incrementado e também de forma ajustada, tá? Então as duas coisas elas trabalham juntas de formas independentes, mas também de forma combinada. Isso fica pior ainda quando o número de horas por TV aqui está aumentando, tá? Então menos do que 3,5 horas e aqui mais do que 15 horas. Então, à medida que se aumenta a inatividade física, que é aumentado aqui indicado por tempo de tela, se chega a mais ou menos 3 vezes o aumento no risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Bom, do ponto de vista de prevenção, a atividade física tem um papel importante nisso. Tá? Esse aqui é um ensaio clínico grande, com mais de 3 mil indivíduos, que randomizou 3 braços de intervenção. Estilo de vida, metformina, que é o remédio principal para diabetes tipo 2, e placebo. Tá? As intervenções foram no estilo de vida uma meta de 7% de redução de peso e 150 minutos no mínimo de atividade física por semana. Na metformina, eles simplesmente recebiam 850 miligramas em 2 vezes por dia. Tá? E o que se observa? Primeiro eu vou pedir a atenção de vocês aqui nesse painel superior que indica todos os participantes do trabalho. Que em relação ao placebo, tá, isso aqui, essa linha superior é o placebo, houve redução no remédio, né, no braço que tomou metformina e também no braço que realizou a intervenção por estilo de vida. Isso aqui é a redução na taxa de diagnóstico do diabetes. Então, remédio e atividade física aqui nesse cenário bom para prevenir o diabetes tipo 2. Um dado interessante e que o estudo oferece é a subclasse, a subanálise nos idosos. Então, considerando aqui indivíduos acima de 60 anos, quando a gente observa aqui o efeito do remédio, tá, ele não é diferente do efeito do placebo. Só atividade física, até numa magnitude maior, consegue reduzir a taxa de aparecimento, então aumentar a prevenção do diabetes tipo 2. Esse é um dado extremamente, na minha opinião, importante, porque tem várias pessoas que estão com glicose no limite, né, glicemia limítrofe, então, por exemplo, de 6 a 125, a 120, num exame em jejum. E essas pessoas já recebem a prescrição de metformina, que é realmente eficaz para prevenir o diabetes. Mas às vezes esse indivíduo tem 62, tem 67, tem 70 anos. E essa evidência, que é uma das mais fortes no sentido de comparação de estilo de vida e medicamento, essa evidência não indica, não fortalece, não reforça essa prática. Na verdade, a estratégia correta nessa população seria indicar atividade física. Claro, alguém pode dizer, mas os médicos não querem exercício. Realmente, e os próprios os que trabalham com exercício falam, né, que os seus colegas precisariam ser muito mais devotos do exercício. Mas essa palavra devoto realmente é necessária num cenário que às vezes os atendimentos são diversos e existe uma fila, e é muito mais fácil, muito mais rápido fazer uma prescrição de um medicamento que já é gratuito para o cidadão, do que fazer um convencimento, porque a atividade física não é só escrever no receituário, fazer um convencimento de que essa pessoa tem que começar a atividade física, senão logo ali vai ter diabetes. Então esse aqui é o cenário de prevenção. Bom, dando um pulo um pouco dessa parte mais teórica, epidemiológica, para uma parte prática dessa população com diabetes, existem 2 características assim que para quem trabalha com exercício físico, eu acho que são mais importantes, assim, que uma é o pé diabético, tá? Para quem realmente vai fazer atendimento ou vai indicar simplesmente atividade física, eu acho que é importante
ter o conhecimento se o aluno, se o paciente tem pé diabético. Num caso possível, tá? Num caso ideal, uma conferência dos pés, sessão a sessão, é o ideal, tá? Se não, a gente pode simplesmente numa consulta, numa única conversa, já questionar, né, já olhar os pés, questionar se a pessoa faz autocuidado. Normalmente os diabéticos não fazem, tá? É uma característica dos diabéticos se cuidarem mal. Se comunicar com o endocrinologista, fortalecer a interação de outros profissionais e para quem vai prescrever exercício, estimular exercícios circulatórios de coordenação e fazer se possível, também uma análise da marcha, tá? Isso aqui é um pé de uma aluna minha, como vocês podem ver, são lesões mais secas, assim, e no caso dela, se vocês perceberem aqui, ó, existe já uma dificuldade de cicatrização. Essa foto, sem querer, acabou ganhando um foco numa outra lesão. Então isso aqui é tudo decorrente de uma circulação, embora ela tenha uma qualidade muscular excelente nas pernas, uma circulação cutânea inadequada contribui para essas lesões. Bom, a parte da análise biomecânica que eu comentei, ela pode parecer assim too much, né? Mas para quem assim vai, principalmente com os grupos de corrida, vai atender diabético e quem tem problema no pé diabético, é interessante. Então eu só vou mostrar um vídeo assim dessa mesma aluna que eu estava mostrando o pé, para mostrar assim um padrão, né? Aqui ela já tem uma coxa que é levemente valga, mas a coxa até eu não queria chamar tanta atenção, mas sim para o tornozelo dela, que o pé está quase em eversão aqui, né? Então a gente consegue, o pé dela, vamos ver se agora vai parar o vídeo para eu mostrar assim que o pé dela, quando ele toca no chão, principalmente essa parte medial da planta do pé, ali dá para ver um pouquinho melhor, mas principalmente a parte medial aqui está saindo o pé do solo, né? Mas já dá para ver que a parte já está internalizado aqui e a parte medial ela está mais importante. Bom, isso aqui eu fui ver, né? Eu fui ver depois que ela bem no início do treinamento fez uma lesão. Aquele mesmo ritual de conferência do pé, sessão a sessão, no pós-sessão estava assim, tá? Isso aqui é no parcão, essa foto. E o pior, essas pessoas não sentem, tá? Normalmente elas não sentem a lesão. Aquele corte que eu mostrei para vocês ali atrás, ela não sente. Por isso que eu até tirei foto a primeira vez para mostrar para ela que tinha um corte ali embaixo. Então, porque enfim, já existe um processo de condução nervosa também alterado. Então é importante ter atenção nesses detalhes. Um outro detalhe é a retinopatia. Então a lesão que pode ocorrer nos olhos, tá? Isso aqui não são de alunos meus, isso aqui são fotos da literatura, da internet, tá? Assim eu nunca vi, assim eu já cheguei a ver, tá? Mas assim não é uma... Eu tenho um aluno que volta e meia tem que fazer cauterizações no olho, mas não é tão comum assim, pelo menos até a repetição nele não ocorre tanto. Idealmente também, conferência sessão a sessão, perguntar se tem o olho diabético, né? Essas pessoas não sabem muitas vezes o que é retinopatia, então tem que deixar a linguagem um pouco mais acessível. Também se comunicar com outros profissionais e, quando existe uma lesãozinha assim, o que se tem que evitar é um aumento de pressão na cabeça, né? Um aumento de pressão durante o exercício. Como é que se evita isso? Uma forma é evitar o fechamento da glote, então evitar a manobra de valsalva. Outra forma é evitar exercícios em decúbito, então exercícios deitados que facilitam o retorno venoso e podem, né, facilitar o aumento de pressão intracraniana. Bom, isso aqui, como eu vou oferecer o material, isso aqui é mais, eu não vou discutir remédio a remédio, mas é mais para que vocês tenham depois um acesso, assim, possam ver alguns tipos de medicamentos utilizados na prescrição farmacológica desses pacientes com DM2. E aqui eu chamo a atenção principalmente para a metformina, que é o medicamento de escolha, né? 90% dos diabéticos tipo 2 vão utilizar a metformina. Só quando eles não têm tolerância à metformina que
um outro medicamento é utilizado de forma úmida, de forma única. Aí as tiazolidinonas são bastante utilizadas, e aqui vocês podem ver a metformina atua principalmente no fígado, tá? Enquanto as tiazolidinonas, elas atuam no músculo e no tecido adiposo também, tá? Bom, indo para a parte que eu realmente estudo mais e a gente desenvolve algumas coisas, que é exercício, a gente vai discutir o efeito agudo. Então, o efeito do exercício na captação de glicose durante a prática, tá? Basicamente, assim, uma única sessão de exercício, tá, facilita muito a captação de glicose. Então, a gente tem, por diferentes vias, tá, a gente tem uma oferta de glicose que vem do sangue para o músculo, tá? Essa entrada, ela é facilitada pelo mesmo GLUT4. Então, o mesmo transportador de glicose, ele sai das suas vesículas e se apresenta na membrana para fazer esse transporte da glicose para dentro do ambiente celular. Só que a questão aqui é que, nesse caso, a insulina não é necessária. O exercício consegue, simplesmente pela prática e por uma cascata enzimática que ele realiza, que hoje em dia já tem se visto que é convergente com a cascata da insulina, existem pontos comuns no efeito do exercício e no efeito da insulina na célula. O exercício consegue trazer o GLUT4, mesmo na ausência de insulina. Isso aumenta a captação aguda de glicose, tá? Que ocorre muitas vezes, o cenário durante o exercício, na verdade, na maioria das vezes, o cenário durante o exercício é de uma queda na insulina, tá? Isso varia um pouco em relação ao momento do exercício, mas a insulina, como um conhecimento comum, assim, mais didático, a insulina vai reduzir ao longo do exercício. Além disso, o exercício também pode contribuir com fatores assim sinérgicos, né, para essa captação de glicose. Então, tanto do ponto de vista hormonal, com aumento de adiponectina, quanto também pela redução de gordura visceral, o exercício físico ele pode contribuir. Isso aqui eu olhei agora e fiquei um pouco em dúvida. Eu confesso para vocês, fiquei um pouco em dúvida em relação ao que vocês podem pensar da minha apresentação, porque vocês podem estar vendo exercício físico, gordura visceral, numa semana que a gente lê algumas coisas de que o exercício aeróbico engorda, né? Então vocês façam a escolha se vocês querem acreditar em mim ou não, mas aquilo ali é realmente o que eu acredito, tá? Aqui, gente, então é só para mostrar o efeito do exercício agudo sobre essa translocação de GLUT4, e eu tinha comentado para vocês no início que o diabético não tem menos GLUT4 do que o não diabético. Não tem menos GLUT1 também do que o não diabético. E aqui, nesse exercício, a gente vê níveis iniciais que não apresentam uma confiança matemática para dizer que são diferentes, então eles não têm uma diferença de uma forma significativa. E o padrão de aumento ele é similar tanto nos indivíduos normais quanto nos indivíduos com diabetes tipo 2 em relação ao repouso. Então aqui repouso dos normais, aqui repouso dos diabéticos e esse aumento após o exercício nos dois grupos. Isso foi um exercício aeróbico de intensidade moderada, tá, de 45 a 60 minutos. E mais uma vez, os autores, isso aqui é no mesmo periódico, 9 anos depois daquele primeiro trabalho, mas os autores levam também a conclusão de que o GLUT4 não é diferente nos diabéticos e mais, ele parece funcionar durante o exercício agudo de uma forma similar aos normais. Claro que isso é uma informação um pouco mais discutível, tá? Bom, isso também acontece para o exercício de força, tá? Como eu tinha meu tempo relativamente limitado, assim, só vou ter hoje de manhã inteira para trabalhar com vocês, então eu não quis, eu não tenho a manhã inteira. Ô André, eu só vou ter 2 horas então, tá? Então assim, eu tirei a evidência de exercício de força, tá? Mas aqui eu já coloquei o exercício de força dentro de uma estratégia combinada. Então aqui a gente tem o mesmo exercício, uma sessão de exercício aeróbico, uma intensidade moderada por 40 minutos,
E agora esse exercício aeróbico também somado com exercício de força. E mais ao longo da apresentação vocês vão entender um pouco melhor por que a gente colocou exercício de força. Esse é um trabalho que a gente produziu no laboratório. E aqui o exercício, uma sessão combinada, inclui metade do tempo de exercício aeróbico, então 20 minutos na mesma intensidade, 70% da frequência cardíaca máxima, adicionados por 4 exercícios de força. 3 séries, 12 repetições, a uma carga também moderada. Bom, o que a gente observa, aqui a glicose está sendo medida ao longo de 24 horas, tá? A cada 5 minutos. Então isso é uma monitorização contínua da glicose, se chama CGMS. E o que a gente observa após as 2 sessões é um pouco um pouco menos otimista, assim, nesse cenário pós-exercício. Não existe uma queda significativa dos níveis intersticiais de glicose após diferentes sessões, aeróbico ou combinado. Bom, se alguém já tem uma leitura em diabetes ou mesmo nos livros, vocês vão falar, pô, mas esse dado não bate, porque eu já vi que exercício físico aumenta a captação de glicose e realmente aumenta. Aqui eu chamo a atenção para o tipo de medida. Uma coisa é aumentar a sensibilidade da célula à insulina. Outra é verificar no sangue ou em líquido intersticial, como é o nosso caso, a manifestação da glicose. Então são medidas um pouco diferentes que a gente tem que prestar atenção nessas técnicas. E embora então a conclusão, a interpretação que a gente pode fazer, embora exista um aumento prolongado, 16, 20 horas, 24 horas de sensibilidade da insulina celular, isso está aumentado após o exercício, no sangue não parece funcionar tão bem. Outras possíveis influências, tá? Quando a gente vai verificar, assim, isso aqui também por glicemia capilar também foi a mesma coisa, tá? Não foi com tantos intervalos, né? A pessoa não se mediu 300 vezes ao longo do dia, mas em diferentes momentos que os indivíduos aqui faziam a medida capilar, a glicose também não estava menor em relação ao pré-esforço. Isso pode ser influenciado por refeições com carboidrato, né, que os pacientes vão fazer, os alunos vão fazer, pela metformina. Então a metformina parece atenuar o benefício glicêmico do exercício, tá? E também por uma variabilidade da glicose que pode estar um pouco alterada nos diabéticos. Bom, então aí a gente encerra a parte de treinamento, de exercício agudo, os efeitos durante o exercício, e a gente vai para a parte de treinamento físico de intervenção crônica, tá? Não é só treinamento físico. Por que não é só treinamento físico? Porque a gente também vai analisar atividade física. Aqui a gente está falando da recomendação de atividade física. Não é treinamento com supervisão, tá? Esse aqui é um trabalho, talvez o mais conhecido de estilo de vida no diabetes, que é o Look Ahead, tá? Esse nome vai aparecer ao longo dos próximos slides, então por isso que eu estou fortalecendo. É um trabalho com 5.145 indivíduos com diabetes já. Isso não é um trabalho de prevenção, é um trabalho de tratamento, então. Recebiam uma recomendação de estilo de vida similar àquela de um outro trabalho que eu tinha mostrado, que era de um outro grupo, tá? Então aqui 7% de redução no peso e uma orientação um pouco mais agressiva de exercício, 175 minutos por semana, tá? Enquanto que o grupo controle, só uma educação em diabetes, sem um acompanhamento formal, sem reforços ao longo da intervenção. Bom, em 2007 o que se observou foi um benefício, tá, no controle glicêmico do diabético tipo 2. Então, enquanto o grupo controle não alterou, né, por essa orientação em estilo de vida, essa orientação mais intensiva, na própria expressão que os autores utilizam, ela reduz hemoglobina glicada em 0,7%. Hemoglobina glicada é o principal marcador de controle glicêmico no diabetes. Por quê? Porque reflete na hemoglobina a glicação do açúcar que ela vai recebendo ao longo do tempo. Então, se eu me controlar hoje para fazer um exame de sangue na segunda-feira, a minha hemoglobina glicada não vai se alterar em nada, né? Por mais que eu não coma nada, a minha hemoglobina glicada vai continuar a mesma, porque esse processo ele demora um tempo.
Então, isso é o que é refletido assim, do comportamento da glicemia nos últimos 2 a 3 meses, tá? Então, esse é o padrão ouro hoje em dia para o diagnóstico de diabetes, inclusive. Então, aqui é uma evidência que indica o efeito da atividade física para reduzir a glicemia, para melhorar o controle glicêmico no diabéticos. Naquele momento, então, na verdade, até 2010, não existia um dado que sumarizasse o efeito da atividade física. Tem diferentes intervenções, eu estou mostrando para vocês realmente a mais benéfica, tá? E aí, ao longo de 2010, na verdade, desde 2009, a gente produziu uma revisão para sumarizar esse dado de atividade física, que seria, então, novo na literatura, tá? Então, aqui o que nós temos é a análise de diferentes trabalhos com atividade física no diabetes tipo 2. Isso aqui, então, são vários trabalhos que chegaram a um N combinado de 7 mil indivíduos. Só que vários trabalhos, assim como o anterior, eles têm orientação de dieta e exercício, ou só de exercício, né? As orientações de estilo de vida, muitas vezes, elas englobam não só exercício, mas também dieta. Então, a gente dividiu isso aí. Então, a gente tem uma subanálise de atividade física e dieta e outra só de recomendação de atividade física. Então, quando se observa os dados da literatura, realmente, a gente encontra que a recomendação de atividade física e dieta, ela traz esse diamante, que é como se fosse a média, né? Como se fosse uma estatística resumida de todos esses trabalhos. Cada um desses trabalhos, desses quadrados aqui, são trabalhos publicados na literatura. Então, esse diamante ele vem para o lado esquerdo, que indica mudança, no caso, redução na hemoglobina glicada, essa redução ficando em 0,58%. Quando a gente analisa só aqueles que recomendaram atividade física, isso não é significativo, tá? Esse diamante ele cruza essa unidade aqui, então ele tem valores tanto negativos, mas também positivos, e a conclusão que nós chegamos foi que a atividade física ela melhora o controle glicêmico quando associada com o aconselhamento de dieta. No mesmo ano, 2 ou 3 meses depois, um trabalho original, aí, um ensaio clínico, fez uma comparação muito parecida. Tá? Tem 3 grupos também, controle, dieta intensiva e dieta mais atividade física. No grupo controle, aconselhamento, como de praxe. No grupo de dieta, uma perda de 5 a 10% do peso inicial, então aqueles estritamente faziam a restrição alimentar para tentar alcançar isso. E aqui, dieta mais atividade física, essa idêntica prescrição aqui, adicionado 150 minutos por semana, com a indicação de 30 minutos por dia. Bom, e para quem é do exercício, o dado acaba não sendo tão motivante assim. O que a gente encontra é que apesar de um aumento realmente na atividade física moderada ou intensa, então eles tiveram avaliação objetiva de atividade física ao longo do dia por acelerometria e realmente aumentaram em 35% a sua atividade física. Apesar disso, quando a gente olha hemoglobina glicada, dieta versus controle levou a redução, o grupo de dieta mais atividade física versus controle também levou a redução, aqui uma redução similar. E quando a gente analisa a diferença, como possível assim efeito aditivo, né, um efeito adicional da atividade física para a dieta, a gente não tem diferença entre as duas estratégias, confirmando que realmente assim quem parece ditar o controle glicêmico por uma intervenção assim é a dieta, tá? Embora eu seja da área do exercício. Aquele mesmo estudo que eu mostrei há 4 slides anteriores, o Look Ahead, foi publicado ano passado, tá? E teve muita discussão assim em torno dele, porque o que ele apresentou, tá? Eu tinha mostrado para vocês que atividade física no controle da diabetes melhora o controle glicêmico baseado no Look Ahead, uma redução de 0,7%. Então melhorou o controle glicêmico, mas ao longo de 9 anos de segmento, tá? 9 anos e pouco de segmento, não melhorou mortalidade, tá? Então aqui aquela mesma intervenção assim intensiva de estilo de vida contra controle, mais de 5.100 indivíduos
randomizados. Isso aqui até um zoom, assim, para tentar sugerir que no início aqui eles pudessem, esse aqui é o grupo controle, né? Eles pudessem morrer um pouco mais, mas não foi uma evidência que indicou benefício da atividade física e principalmente da redução de peso no diabetes tipo 2. Tem várias questões metodológicas desse trabalho, e uma delas é a ocorrência de poucas mortes no estudo. Quando ocorre pouco desfecho, né, no caso aqui, pouca morte, a intervenção que é protetora, ela consegue performar menos, né, então consegue ter menos diferença. Tá? Esse é o principal aspecto que é discutido em relação a esse trabalho, mas esse trabalho é muito importante, tá? Porque foram 9 anos de segmento, foram 9 anos de avaliações, se eu não estou enganado, anuais, praticamente anuais para a maioria dos desfechos. E aqui a gente vê peso corporal, aqui a gente vê condicionamento físico. Esse aqui é o grupo controle, tá? Então o peso do grupo controle até foi diminuindo ao longo dos 10 anos. E as pessoas que participaram da intervenção de estilo de vida, elas reduziram bastante, assim, aqui 8 quilos em média no primeiro ano, depois aproximadamente 6 quilos no segundo ano. Então, há marcadores clínicos que indicam que a intervenção funciona. Ao longo de 9 anos, enfim, o grupo não foi fazendo mais, isso aqui está nítido, né, que o grupo ele reduz a adesão à intervenção e aí os valores voltam, assim como o condicionamento físico aqui denota muito bem que já aos 4 anos ele já cai, mostrando que essas pessoas param de fazer. Então, se a pessoa faz, provavelmente ela tem a proteção. Tá? Aqui a circunferência abdominal a mesma coisa, no momento ali de um início de ensaio clínico, isso funciona muito bem, tá? Assim como a hemoglobina glicada, que eu tinha mostrado para vocês, reduziu bem no início do treinamento, lá era o segmento de 1 ano que eu tinha mostrado o resultado, e depois ela recupera. Então a mensagem que eu tenho desse trabalho é muito boa, é que se as pessoas fazem, funciona muito bem, porque provavelmente se a gente tivesse várias mortes nos primeiros 2 anos de trabalho, essas mortes seriam principalmente no grupo controle. Tá? Esse trabalho ele foi interrompido, porque ele não mostrou o benefício da intervenção em relação à mortalidade. Mas foi eterno enquanto durou, né? Porque nos primeiros 2 anos, principalmente, eu acho que as pessoas se beneficiaram muito bem. Bom, aí a gente encerra essa discussão de atividade física e a gente vai para a parte final, que é de treinamento físico. Então, aquela questão mais estruturada. Tá? E aí, as evidências já, pelo menos em 2010, elas já estavam bem mais estruturadas, assim. Tinham 4 revisões sistemáticas, tá? Basicamente mostravam todas um benefício de aproximadamente 0,6%, 0,7% em hemoglobina glicada. Tá? Aqui com diferentes análises, mas até com diferentes intervenções, mas sem um foco nessa comparação entre os tipos de treinamento aeróbico, de força ou resistido, tá? Mesma coisa, e combinado, ou também concorrente, como vocês queiram entender. Então, basicamente, é um benefício do treinamento físico estruturado no diabetes tipo 2. Porém, em 2007, um grupo do Canadá, tá, da Universidade de Ottawa, publicou até então o ensaio clínico mais forte naquele momento, que é o estudo DARE, que tinha 4 braços de intervenção: controle, resistido, aeróbico e combinado. E os indivíduos, todos baixaram a hemoglobina glicada na avaliação de 3 meses e também na avaliação de 6 meses. Porém, os indivíduos no grupo combinado tinham uma magnitude de redução maior, praticamente o dobro, tá? Em hemoglobina glicada. Esse trabalho, então, levou à conclusão que o efeito glicêmico dos diferentes tipos de treinamento ele era diferente, com benefício do aeróbico, benefício do treinamento de força ou resistido e um benefício ainda maior do treinamento que tinha a combinação desses 2 métodos. Porém, esse trabalho tinha um problema, tá? Que eu já vou esclarecer para vocês. E aí um outro ensaio clínico foi feito, aí por pesquisadores de Louisiana, nos Estados Unidos, que também fizeram os mesmos 4 grupos: controle, resistido, aeróbico e combinado, números similares de indivíduos, somando lá 200 e poucos indivíduos, uma intervenção um pouco maior de 9 meses, também
diferentes avaliações, aqui avaliações mensais, tá? E o que se encontrou na análise de intenção por tratar foi, apesar de uma redução inicial nos braços de aeróbico e resistido, tá? O grupo combinado foi o único que teve redução da hemoglobina glicada no final dos 9 meses, tá? Então aqui a leitura dos resultados é um pouco diferente. É de um resultado neutro no treinamento aeróbico, um resultado neutro no resistido e de um resultado que também não era tão grande quanto no estudo anterior, de um resultado benéfico, mas não tão benéfico como no estudo DARE, esse aqui é o estudo HEART-D, no treinamento combinado, tá? Esses trabalhos, então, tinham essas diferenças aqui, mas tinham o porém que eu comentei para vocês, tá? Que no estudo DARE, que é aquele mais benéfico, o estudo canadense, o treinamento combinado ele simplesmente era a soma dos dois. Pega a prescrição de aeróbico, pega a prescrição de força e quem faz combinado faz tudo isso, né? Ou seja, faz mais ou menos o dobro de exercício em relação aos outros grupos. Por isso que o estudo americano foi realizado, para tentar equalizar a quantidade de exercício. Então quem fazia aeróbico, fazia resistido, mas também fazia o combinado sofria um ajuste de quantidade para ter quantidade similar. Então talvez tenha sido por isso que o efeito glicêmico foi diferente. Bom, aí entra a gente de novo, sendo oportunista, tá? Fazendo uma comparação do ponto de vista de literatura, tá? Do ponto de vista de revisão sistemática da literatura, dessas 3 estratégias: aeróbico, resistido e a combinação de ambos. Bom, o que nós encontramos foi que o treinamento aeróbico, primeira coisa, não engorda, tá? Mas a gente não encontrou aumento de peso aqui com o treinamento aeróbico, nitidamente. Mas na hemoglobina glicada, a gente encontrou redução. Então isso aqui, de novo, são diferentes trabalhos da literatura. Isso aqui seria uma linha de neutralidade no efeito sobre a hemoglobina glicada. E quando vem para a esquerda, está reduzindo a hemoglobina glicada. E aqui está reduzindo em 0,73 a hemoglobina glicada, treinamento aeróbico, então treinamento supervisionado, tá? Treinamento resistido, também com uma redução significativa, batendo na trave ali, quase indo para o lado positivo, mas uma redução de 0,57. E o treinamento combinado, aquele que possivelmente seria o bam-bam-bam, não teve um efeito diferente dos outros dois. Depois a gente até pode discutir esses valores, mas o efeito aqui foi de 0,51, tá? Então os 3 em valores com confiança, né, confiança matemática, os 3 com valores negativos, mostrando melhora do controle glicêmico. Aqui a gente tem um resumo, então, dos 3 resultados, 0,73 para o aeróbico, 0,57 e 0,51. Quando a gente analisa tudo isso junto, o efeito é mais ou menos aquele das outras meta-análises que eu tinha demonstrado, 0,67%. Bom, a questão do volume estava muito discutida, porque um trabalho tinha feito o dobro em relação ao outro. Então a gente usou um ponto de corte muito conhecido, que é a indicação da Organização Mundial da Saúde, que é de 150 minutos por semana. Quem fazia mais ou quem fazia menos dentro dessa estratégia estruturada. Aqueles estudos com 150 ou menos, 150 minutos de exercício ou menos por semana, benefício estatístico, mas um benefício de 0,36. Aqueles trabalhos que prescreviam mais exercício físico, um efeito de 0,89. Então, um efeito muito benéfico realmente em hemoglobina glicada. Bom, para quem é mais do treinamento, só falar 150 minutos por semana não ajuda muito. Porque essa pessoa quer saber se tem mais variáveis que podem influenciar os efeitos. Então, aqui, as variáveis de treinamento de força, né, seriam séries, repetições, números de exercícios por sessão, frequência semanal, a carga utilizada nos exercícios. Na parte aeróbica seriam a duração da sessão, aí realmente mais relacionado com o tempo, né, que a gente vai somando. Duração de sessão, frequência semanal, o volume total por semana, a duração em horas, né, de todos os programas, sejam eles de 6 meses ou de 12 meses, e a intensidade, tá?
E aí nós realizamos um outro trabalho que foi publicado ano passado, tentando também, a partir de diferentes trabalhos da literatura, mapear isso. O que influenciaria, do ponto de vista de variáveis de treinamento, os efeitos sobre hemoglobina glicada. E aqui a gente tem a análise de treinamento aeróbico a partir de 20 observações, tá? Aqui, sempre no eixo Y, vai ser a mudança em hemoglobina glicada em relação às variáveis. Aqui, por exemplo, a variável de volume, indicando, do ponto de vista de sessões por semana, que quanto mais sessões por semana de exercício aeróbico, maior a redução de hemoglobina glicada. Já prestigiando e contemplando uma observação feita de forma muito apropriada pelo professor Fabrício, da Federal de Pelotas, que está ali, ele me pediu assim, bom, tira esse estudo aqui e vamos ver se o resultado é o mesmo, né? E eu testei isso, os revisores não pediram, mas ele pediu quando eu enviei para ele. E o resultado foi o mesmo, tá? Quanto mais sessões por semana, embora a gente tirasse esse com 5 sessões por semana aqui, ainda uma confiança matemática para dizer que existe mais redução, mais diminuição em hemoglobina glicada. Isso não aconteceu para a intensidade de exercício, tá? Então aqui a gente já começa a diferenciar que o volume pode ser bom, né? Muitas vezes em detrimento da intensidade, dependendo da variável que a gente está olhando, tá? E para o diabético, de uma forma geral, lógico, né? O controle glicêmico definitivamente é uma coisa importante. Talvez no diabético, muitas vezes não vai ser o foco primário, né? Às vezes pode ser um pé diabético, ou às vezes pode ser um comportamento cardiovascular dele, que vai sobrepujar o controle glicêmico que a gente busca. Mas o controle glicêmico, de forma geral, é muito importante. Para o treinamento de força, aquela velha conclusão de que mais estudos são necessários, porque são poucos estudos e a gente não consegue ter um direcionamento se o volume de treinamento de força ou a intensidade influenciariam mais o controle glicêmico. Mas o dado mais interessante aqui é em relação ao treinamento combinado. Então aqui o treinamento combinado ele foi subdividido nos componentes aeróbico, aí olhando aquelas variáveis que eu demonstrei para vocês há 3 slides, e no componente de força, né? Também com as variáveis relacionadas de força. E aqui a gente observa, olhando a parte aeróbica, que não teve nada no aeróbico, sim, do ponto de vista de volume, aqui minutos por semana, ou de intensidade, por percentual da frequência cardíaca prescrita, que influenciasse a redução, mas dentro de uma estratégia combinada, quando a gente olha a parte de força, a quantidade de séries por semana, ela influencia. Quanto mais séries por semana, aqui numa tendência bem bonita, né, de direção, quanto mais séries por semana, maior a redução encontrada nesses trabalhos da literatura, tá? Em relação à intensidade do exercício de força, a gente não encontrou resultado. Também indo no sentido contrário daquela lógica simples de pensar diabético funciona mal o seu músculo, eu aumento o músculo, ou seja, por intensidade, ou exercício de baixa intensidade com restrição de fluxo, enfim, pode ser discutido. Mas eu aumento o músculo dele, eu aumento transportadores, eu melhoro o controle glicêmico. Lógica não confirmada, não reforçada pela literatura. Então, basicamente, o resumo em relação ao treinamento físico supervisionado é que todos são benéficos e as variáveis que parecem estar mais associadas com efeitos é a frequência semanal no treinamento aeróbico e no treinamento combinado o número de séries, o volume semanal, tá, de treinamento, de exercícios de força dentro de uma proposta que combina exercício aeróbico e exercício de força. Bom, para finalizar, alguém deve estar se perguntando, o Daniel mostrou 0,7%, 0,58%, 0,6% de redução. Será que essa redução ela é importante para a hemoglobina glicada? A gente está acostumado em ouvir aumento de 20% em consumo de oxigênio, aumento de redução de 10% no peso corporal. A gente tem que levar em consideração principalmente a quantidade do número que é a hemoglobina glicada. Tá? A hemoglobina glicada ela fica de 7 a 10, então é um número pequeno, tá? 7 a 10. Eu não posso... E ela é expressa em percentuais. Se eu reduzir 7% em hemoglobina glicada, eu trago a hemoglobina glicada a 0. A pessoa morreu, tá? Porque não tem glicose, morreu.
Então, o efeito ele é pequeno realmente. Então, do ponto de vista de 7, se eu reduzo 0,7, eu estou reduzindo 10%. Mas não se fala assim, porque a hemoglobina ela já tem a sua unidade em percentual. Então, sempre vai estar se falando em valor absoluto. A pessoa tem 7, ela reduziu 1%, ela veio para 6. A pessoa tem 9, ela reduziu 1%, ela veio para 8. Tá? Então, esse efeito de 0,7 ele é benéfico, parece ser. Tá? Aqui não é uma evidência com exercício físico, com treinamento, mas é com o remédio metformina. Tá? Em ensaio clínico que se dá a metformina, se alcança 0,6% de redução em média. Tá? Ou seja, parecido com o exercício. E o que se reduz em desfecho é 30% em qualquer desfecho relacionado a diabetes, aproximadamente 40% de morte específica relacionada ao diabetes, aproximadamente 40% também de mortalidade geral. O infarto ele é 42%, o risco de infarto, né, reduzido, e o risco de acidente vascular encefálico também ao redor de 40%. Então se reduz muito o risco de evento com uma redução de 0,6% com o uso de medicamento. O Luca-Hed mostra que se parar de fazer, provavelmente não melhora o benefício. Tá? Como resumo, então, gente, assim, os pontos principais, né, que eu gostaria de amarrar para vocês é que o diabetes tipo 2 ele se relaciona com fatores de risco convencionais. Tá? A hiperglicemia é a condição mais característica dessa doença. A atividade física previne, aumenta a prevenção de diabetes, também contribui no tratamento quando associado à dieta, e o treinamento físico aeróbico, de força ou combinado, eles promovem benefício, né, de acordo com as suas variáveis, que isso é uma discussão que não está finalizada, certamente, que a gente pode fazer. Aqui essa foto ela não é assim, ela não é por acaso, né? Eu acho que o maior desafio do ponto de vista na área do diabetes não é mais em relação ao treinamento físico estruturado, embora, claro, a gente vai continuar estudando isso, até porque é uma forma mais controlada de estudar, mas eu acho que é em relação à atividade física. E do ponto de vista de prevenção, maior ainda. Como eu falei para vocês no início da palestra, o diabetes aumenta a sua incidência. Se a gente não começar cedo a prevenir o diabetes, a gente só está atuando na ponta do iceberg, a gente não está realmente querendo melhorar o cenário de diabetes no Brasil. Então fica essa imagem assim, que hoje em dia a gente não tem mais, né? A gente não tem mais campo de uma forma tão acessível assim, e a gente também não tem tanta segurança assim para deixar nossas crianças terem uma vida mais ativa. Obrigado.